Monza, Itália. 9 de setembro de 1984. Um domingo de corrida no Autodromo Nazionale de Monza, o templo da velocidade italiana, o circuito mais rápido do calendário da Fórmula 1, o lugar onde a tifose transforma arquibancuras de concreto em algo que funciona mais como religião do que esporte. O ar cheira a borracha queimada e combustível de competição, e a espécie particular de histeria coletiva, que só existe neste lugar do mundo quando um Ferrari entra pela curva parabólica, com o motor gritando acima de 12.000 rotações por minuto. É o Grande Prêmio da Itália. Faltam 23 voltas para o fim da corrida. Na caixa de boxes da equipe Brabham, posicionada no lado esquerdo da rua de boxes de Monza, Nelson Piquet está de pé com os braços cruzados, observando o monitor de telemetria, enquanto a corrida se desenrola sem ele. Seu carro quebrou na 14ª volta, uma falha na caixa de câmbio que não teve solução. Ele saiu do cockpit, tirou o capacete e agora ocupa o espaço que seu carro deveria estar ocupando, olhando para dados de uma corrida que ele não vai mais influenciar. Nelson Piquet, 32 anos, brasileiro. 2 títulos mundiais de Fórmula 1, conquistados em 1981 e 1983. O homem considerado por todos os engenheiros com quem ele já trabalhou como o piloto mais tecnicamente competente de sua geração. Não o mais espetacular, não o mais midiático, o mais tecnicamente competente. A diferença é importante, e é exatamente o tipo de distinção que Nelson Piquet faz, questão de explicar para qualquer jornalista que confundir as duas coisas. Ele dirige como um calculista dirige, extraindo de cada carro cada décimo de segundo que o equipamento permite, e raramente pedindo mais do que o equipamento pode dar. Seus engenheiros dizem que ele parece ter sensores no lugar de nervos, que sua capacidade de sentir o que acontece com os pneus, com o equilíbrio do carro, com a temperatura dos freios, não tem paralelo na história do esporte. A caixa de cables da Ferrari está a 32 metros da Brabham. A Ferrari está com 2 carros na pista esta tarde, René Arnoux na 2ª posição e Michele Alboreto na 5ª. A equipe inteira está tensa com a precisão técnica de quem sabe que Niki Lauda na McLaren está na liderança e que os carros vermelhos precisam de alguma coisa acontecer para mudar a dinâmica da corrida. Os mecânicos da Ferrari trabalham em silêncio coordenado, cada movimento preparado e ensaiado. A coreografia do pit stop reduzida à sua forma mais econômica, exceto por um homem. Marco Venturi tem 38 anos. É chefe de mecânicos da Ferrari há 6 temporadas. É o tipo de mecânico que só existe em Maranello, o tipo forjado não apenas pelo treinamento técnico, mas pela cultura de uma equipe que considera a perfeição o mínimo aceitável. Ele é conhecido dentro do paddock por 2 coisas: a velocidade com que sua equipe executa pit stops e uma língua que funciona sem filtro quando ele considera que algo merece comentário. Naquele momento, ele está em pé na borda do território da Ferrari, olhando para Piquet do outro lado dos 32 metros que separam as 2 equipes. E ele diz algo. Ele diz, em italiano, com volume suficiente para que os mecânicos ao seu redor escutem claramente, que o campeão mundial brasileiro parece muito confortável fazendo nada enquanto os homens de verdade ainda trabalham. Diz que é fácil criticar os outros da beira do box quando seu carro não aguentou nem metade da corrida. Diz que qualquer piloto pode parecer bom quando o carro funciona, mas que o problema com Piquet é que o carro precisa funcionar perfeitamente para ele parecer mediano. É uma provocação gratuita. Todos no paddock sabem disso. Marco não tem nenhum histórico com Piquet, nenhuma razão pessoal para o ataque. É o tipo de coisa que acontece no calor de uma corrida, quando a adrenalina circula por todos os membros de uma equipe que está lutando para vencer, e a frustração precisa de algum lugar para ir. Mas há um problema. Nelson Piquet fala italiano fluentemente. Aprendeu durante os anos em que correu na Europa e fala com a precisão pragmática de alguém que aprende um idioma porque precisa dele para trabalhar, não porque quer impressionar. Ele ouviu cada palavra. Continua de braços cruzados por um momento. Olha para o monitor, olha para Marco Venturi. Depois se aproxima da borda do terraço da Brabham, a distância suficiente para que não seja necessário gritar, e responde em italiano igualmente claro. Ele diz que o Sr. Venturi está com razão que é fácil observar de fora, e que, portanto, vai fazer uma proposta que talvez interesse ao Sr. Venturi, que em vez de discutir palavras em um box de corrida, façam algo mais específico, que Venturi escolha qualquer carro de Fórmula 1 disponível no paddock esta tarde. Que ele, Piquet, entre naquele carro agora, com qualquer configuração de pneus e combustível que a equipe donos do carro quiser colocar,
e que faça 8 voltas cronometradas com aquilo que tiver disponível. E que se Marco Venturi conseguir demonstrar com dados reais que qualquer piloto do paddock, com o mesmo carro e a mesma configuração, produz tempos consistentemente melhores do que os dele nestas condições, ele, Piquet, vai parabenizar Marco pessoalmente e publicamente pelo diagnóstico correto. Marco Venturi o olha por 3 segundos. Em torno dele, seus próprios mecânicos pararam de fazer o que estavam fazendo. Do outro lado, os mecânicos da Brabham estão absolutamente imóveis. O chefe de equipe da Brabham, Gordon Murray, que estava estudando dados num prancheta do outro lado do box, levantou a cabeça. Algumas pessoas de equipes vizinhas que ouviram o tom da troca começaram a se aproximar lentamente, com o instinto de quem percebe que algo está prestes a se tornar uma história. Marco Venturi diz que isso é impossível, que não há carro disponível, que a corrida está acontecendo. Piquet responde que há exatamente o que ele precisa, que o carro de testes da Brabham está no fundo do box, preparado para a avaliação de pneus que estava programada para segunda-feira, que tem combustível para 12 voltas, pneus de qualidade e telemetria funcionando. Que a pergunta é simples. Se Marco está convicto de que qualquer piloto mediano num carro funcional produz resultados comparáveis aos de Piquet, que demonstre com dados concretos. Caso contrário, a sugestão é que Marco se ocupe com o trabalho pelo qual a Ferrari efetivamente o paga. O chefe da Brabham, Gordon Murray, que neste momento chegou até Piquet, vai dizer mais tarde que precisou de 2 segundos para entender o que estava prestes a acontecer, e que levou mais 2 segundos para concluir que não havia razão técnica, nem logística para impedir. O carro de testes estava pronto. A pista estava livre para testes durante a corrida principal. Protocolo padrão do circuito para avaliações técnicas de equipes, que não estavam mais disputando a prova. 8 voltas não afetariam nenhum componente crítico. E Nelson Piquet, com 2 títulos mundiais e 346 corridas de Fórmula 1 de experiência acumulada, tinha toda a competência técnica para executar esta avaliação com segurança total. Murray autoriza. A preparação leva 17 minutos. Os mecânicos da Brabham retiram o carro de testes do fundo do box, com a eficiência que caracteriza uma equipe que constrói carros campeões mundiais. Combustível para 12 voltas. Pneus de composição média, o tipo que seria usado numa corrida de distância média em Monza. Telemetria ativa em todos os canais que importam. Asas configuradas para o perfil aerodinâmico padrão do circuito, aquele que a equipe havia estabelecido como referência nas sessões de treino de sexta-feira. Nenhuma destas configurações é ideal para uma demonstração de velocidade pura. O carro de testes não tem o refinamento do carro de corrida que Piquet usara nos treinos classificatórios, mas está funcionando. E é exatamente isso que Piquet pediu. Ele veste o macacão novamente, coloca o capacete, sobe no carro com a movimentação econômica de alguém que fez isso 11.000 vezes na vida, e para quem o interior de um cockpit de Fórmula 1 é o equivalente funcional do que uma cadeira de escritório é para outros profissionais. Os mecânicos conectam o volante. O motor liga. O carro sai do box com o ronco familiar dos 12 cilindros da Brabham. Marco Venturi está na borda do parque da Ferrari, olhando. Os 30 segundos que seguem o carro entrando na pista de Monza são os mais silenciosos que os funcionários das equipes vizinhas se recordam ter vivido num paddock de Fórmula 1 durante uma corrida em andamento. Ninguém anuncia nada. Ninguém explica o que está acontecendo para quem está chegando. Mas há no paddock aquela espécie particular de consciência coletiva que se desenvolve em comunidades profissionais fechadas, a percepção partilhada de que algo está acontecendo que merece atenção. A primeira volta de Piquet é uma volta de instalação. Temperatura de pneus, borracha de freio, fluido de direção, temperatura de motor. Nenhum piloto profissional entra numa volta rápida sem fazer isso, independentemente do que a situação solicite, independentemente da pressão externa, independentemente de qualquer ego envolvido. Esta é a primeira coisa técnica que qualquer pessoa que assiste aos dados vai observar, que Piquet não pulou nada. Que ele seguiu o protocolo exato como se fosse uma sessão de treino programada numa sexta-feira comum. A segunda volta, ele começa a carregar velocidade. Monza é um circuito que parece simples de fora. 2 longas retas ligadas por 3 chicanas e 2 grandes curvas. A percepção de simplicidade é a armadilha. Monza pune a preguiça com impiedade porque cada décimo de segundo perdido numa das retas fica amplificado pelo comprimento delas, e cada compressão nas chicanes exige a combinação precisa de frenagem tarde,
entrada controlada, saída ampla e aceleração cedo que só pilotos que entendem geometria de corrida em nível instintivo conseguem reproduzir de forma consistente, volta após volta. A terceira volta de Piquet é 42 centésimos mais rápida do que a segunda. O engenheiro da Brabham que está monitorando a telemetria chama Gordon Murray. Murray olha para os dados, olha para a catela do cronômetro, olha para o engenheiro. Não diz nada, mas anota o número num bloco que vai guardar pelo resto da vida. A quarta volta é 46 décimos mais rápida do que a terceira. O que está acontecendo na pista neste momento é o seguinte: Nelson Piquet, num carro de testes com configuração padrão, pneus que não foram aquecidos pelo ciclo completo de preparação de corrida, combustível calculado para 12 voltas e não para a distância mínima de peso, está produzindo tempos que estão dentro de 1 segundo e 2 décimos do tempo de pole position, que ele mesmo havia cravado 2 dias antes com o carro de corrida completamente desenvolvido. Num carro de testes, com configuração de segunda-feira, sem aquecimento de pneus adequado. Na quinta volta, o tempo cai para 1 segundo e 1 décimo abaixo da pole. Há agora aproximadamente 40 pessoas aglomeradas na beira do pit lane, observando os dados nas telas das equipes, cujos engenheiros estão rastreando o que está acontecendo. Não porque alguém anunciou, porque nos paddocks de Fórmula 1, os dados viajam mais rápido do que qualquer anúncio. Marco Venturi está entre essas pessoas. Ele está olhando para a tela de cronometragem do setor 3, que um mecânico da Brabham tem na mão. Seu rosto não mostra raiva nem embaraço. Mostra a expressão de um profissional que está recebendo informação técnica, que contradiz uma suposição que ele fez sem dados suficientes, o que é diferente de derrota pessoal e mais parecido com recalibração forçada. A sexta volta é a mais rápida até agora. Na sétima, Piquet experimenta algo diferente na chicane de Ascari. A telemetria registra uma entrada ligeiramente mais tarde do que o padrão das voltas anteriores, seguida de uma saída com 5 graus a mais de esterçamento antes da aceleração plena. Os engenheiros da Brabham vão analisar este dado durante semanas depois da corrida. O que a telemetria mostra é que Piquet estava, em tempo real, num carro que ele nunca havia dirigido naquelas condições específicas, testando variações de trajetória para encontrar mais tempo, não executando um plano existente. Aprendendo e adaptando em tempo real. A oitava volta é a mais rápida das 8. O carro entra no pit lane. Para na posição exata marcada no chão. O motor é desligado. Nelson Piquet solta o volante, desafixa o cinto e sai do cockpit com a mesma movimentação econômica com que havia entrado. Tira capacete e balaclava. Pega a garrafa d'água que um mecânico oferece. Bebe 2 goles. Olha para Gordon Murray. Murray está olhando para o prancheta. Mostra os números para Piquet. Piquet olha por 1 segundo, depois olha para o horizonte do paddock com a expressão de alguém que examina dados que confirmam o que ele já sabia, mas que é sempre mais útil confirmado do que assumido. Então ele caminha em direção ao box da Ferrari. Não com passos agressivos, com a caminhada normal de um homem que vai de um lugar a outro porque há algo a ser feito naquele outro lugar. Chega até onde Marco Venturi está parado. Para a uma distância de conversa. Olha para Venturi por um momento sem dizer nada. Depois fala, em italiano, em voz baixa, somente para Venturi. Diz que os dados estão disponíveis se o Sr. Venturi quiser examinar. Diz que o que os dados mostram é que a crítica que foi feita era baseada em uma conclusão sem evidência, que é o tipo de coisa que acontece quando situações de pressão e frustração falam mais alto do que análise técnica. Diz que não guarda rancor porque não há nada pessoal a guardar. O esporte é difícil. As equipes perdem por razões que às vezes não têm nada a ver com capacidade de piloto. Ele entende isso, viveu isso, vai continuar vivendo isso, mas que a próxima vez que o Sr. Venturi sentir necessidade de comentar sobre as capacidades de outro profissional, valeria a pena verificar os dados primeiro. Estende a mão. Marco Venturi a aperta. Sem drama, sem declarações públicas. Uma troca entre 2 profissionais numa tarde de corrida em Monza, com o som dos Ferrari de Arnoux e Alboreto, ainda circulando ao fundo, e a tifose gritando nas arquibancadas por um resultado vermelho que esta tarde não vai acontecer. A conversa dura 45 segundos. Nos dias que seguem, a história percorre o paddock pela via que todas as histórias do paddock percorrem, que é a troca direta entre pessoas que estavam presentes e pessoas que conhecem pessoas que estavam presentes. Ninguém liga para jornais. Nenhum comunicado é emitido. Mas na comunidade fechada da Fórmula 1 de 1984,
onde todo o circo se desloca junto de cidade em cidade, e onde o paddock é o mesmo mundo independentemente do país em que o asfalto está. A história de Nelson Piquet e as 8 voltas em Monza se torna parte do depositório de histórias que os mecânicos contam para outros mecânicos e os engenheiros contam para outros engenheiros. Marco Venturi vai trabalhar na Ferrari por mais 4 temporadas. Vai ser parte da equipe que devolve a escuderia ao topo com Gerhard Berger em 1987 e vai deixar o esporte em 1989, com um currículo técnico invejável. Nunca vai comentar publicamente sobre o episódio de Monza. Mas um colega que trabalhou com ele por 3 daqueles 4 anos vai recordar mais tarde que Marco tinha o hábito de responder ao ceticismo de subordinados sobre as capacidades de pilotos rivais sempre da mesma maneira. Dizia que antes de emitir qualquer opinião sobre o que outro profissional consegue ou não consegue fazer, era necessário ter dados. E que na ausência de dados, a posição mais inteligente é sempre o silêncio. Era um conselho que ele aplicava com a consistência de quem aprendeu sua origem da maneira mais direta possível. Nelson Piquet vai conquistar seu 3º título mundial em 1987, com a Williams Honda, num campeonato que vai ser decidido nas últimas corridas da temporada. Nas entrevistas que concede após a conquista, quando perguntado sobre qual momento de sua carreira representa melhor o que ele entende por competência de piloto, ele invariavelmente menciona as batalhas táticas dos títulos, as corridas onde a gestão de pneus e combustível fez a diferença, os momentos em que o carro não estava perfeito e ele encontrou desempenho onde outros teriam apenas reclamado da limitação. Nunca menciona Monza, 1984. Não porque o esqueceu, mas porque para ele não houve nada de excepcional nas 8 voltas que fez naquele domingo à tarde. Houve apenas um carro disponível, uma configuração conhecida, um circuito que ele conhecia como conhece a planta do próprio apartamento, e a oportunidade de substituir palavras por dados que é, afinal, a única troca que sempre valeu a pena fazer no esporte e fora dele. Os dados existem. As opiniões passam. A diferença entre as duas coisas é a diferença entre um profissional que entendeu o jogo e um que ainda está aprendendo as regras. E 8 voltas em Monza, num carro de testes com configuração de segunda-feira, foram suficientes para tornar isso absolutamente claro para todos que tinham olhos para ver os números e honestidade intelectual para compreender o que eles significavam.